Olá, sou Márcio Bueno, CEO da BNSK, criador da metodologia da Tecnomanização e autor do livro Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria com a Tecnomanização. Na sequência de conversas e bate-papos que estamos tendo sobre o livro, essa leitura antecipada que fizemos, eu convidei a Tânia Moura. Eu vou pedir para que ela se apresente a vocês, porque ela tem múltiplas facetas e eu quero que ela não percamos nenhuma. Então, vai ser melhor que ela se apresente. Tânia, seja muito bem-vinda e se apresenta aqui para o pessoal. Olá, Márcio. Primeiro, muito obrigada por você me convidar para fazer parte desse movimento tão bacana do lançamento do seu livro que você está fazendo aí com tamanha maestria. Parabéns, então, por esse lançamento. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Eu sou Tânia Moura, eu sou executiva de Gente e Gestão, e, na verdade, eu faço duas coisas na minha vida, apesar de um monte, né, como o Márcio falou, mas eu faço duas coisas principais: gestão de pessoas, e eu sou mobilizadora de mais mulheres no mundo corporativo. Então, como gestão de pessoas, fui executiva durante muitos anos, de 8 anos para cá tenho atuado em consultoria, ajudando empresas multinacionais nos seus desenvolvimentos e programas de gestão de pessoas, e empresas nacionais, principalmente na sua profissionalização, e trazer aí o mundo corporativo muito mais avançado, sempre com o tema de gestão de pessoas ligado ao negócio. Eu acredito muito em conectar pessoas e negócios aos seus propósitos individuais e organizacionais. Então, dentro disso, na gestão de pessoas, hoje eu sou conselheira da Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos, sou consultora conectada com a Symphony Advisors Global, e o meu grande eixo dentro dessa consultoria é gestão de pessoas e todas as suas correlações, seus subprocessos nesse tema. E na parte de mulheres, eu sou, então, mobilizadora de mais mulheres na liderança, atuando como diretora do Instituto Mulheres do Varejo na cadeira de Gente e Cultura. Eu sou co-líder do Mulheres do Brasil, do Comitê 80 em 8, e também do 30% Club, uma campanha global de mais mulheres em conselho. Junto com isso, sou coordenadora da série Mulheres, da editora Líder, que traz aí a oportunidade das mulheres contarem as suas biografias e, a partir disso, então, contar como é que foi e como tem sido a evolução do mercado brasileiro. Sou escritora, então, super, assim, me identifico com os desafios da escrita que o Márcio teve, provavelmente, nesse processo, com o lançamento aí do Criar Riqueza Sem Gerar Miséria, com a Tecnomanização. Escrevi alguns livros, como O Poder do Óbvio, Gestão Humanizada de Pessoas, está muito correlacionado com o tema que a gente vai falar, e também RHs e CEOs. Estou bem feliz de estar aqui, fora, né, todos os livros aí da série Mulheres, Mulheres do RH, Mulheres de Finanças, Mulheres do Varejo e assim vai. É muito bom estar com quem a gente acredita que tem visão parecida e que pode transformar o ambiente onde a gente está. Prazer estar aqui com vocês. Legal, super obrigado. Eu fiz muito bem, pedi para você se apresentar. Seria absolutamente impossível que eu conseguisse te apresentar. Não, eu só faço duas coisas, eu tenho muitas coisas, mas eu faço duas. Nem que você me escrevesse, não daria. Né? Mas ótimo, muito bacana. Realmente, eu queria te agradecer imensamente, porque eu sei que essa correria do dia a dia, essa falta de tempo, com a quantidade de atividades que você tem, dedicar tempo, investir tempo em fazer uma leitura de um livro, depois dedicar tempo para vir bater papo aqui com a gente, não é fácil, mas agradeço muito, muito que você tenha feito, porque eu gosto e eu queria muito ter a tua visão sobre o livro. Não sei qual vai ser, é um grande desafio. Eu tô como vocês que estão assistindo agora o vídeo também. Eu não sei qual é a opinião da Tânia, não conversamos antes, tá? Totalmente surpresa, vamos lá. Antes de você me contar como foi a leitura e que você achou do livro, eu tenho começado os nossos bate-papos com uma pergunta que eu tenho feito a todos os convidados. Você acredita que é possível criar riqueza sem gerar miséria nesse mundo corporativo tão agressivo e competitivo que a gente vive? Nossa, a resposta para mim ela é simples e básica, Márcio. Talvez a justificativa um pouco longa, mas a resposta para mim é muito óbvia e simples, que é sim.
E aí você vai me falar, Tânia, mas como é, né? E por que as pessoas não vêm? Por que é tão difícil esse Exato, caminho? assim, por que que não fazem, né? Por que não fazem? Eu acho que, assim, e aí eu quero começar um pouquinho trazendo a questão da pandemia, né? Que eu acho que ela está sendo para nós ah, um separador, né, de fases, como a gente fala, e um marco de um novo momento, extremamente importante para todo mundo, né? Então, se a gente tem aí o pós-pandemia e o antes do Covid, realmente a gente tem aí dois mundos muito diferentes. A pandemia, ela trouxe uma coisa muito forte, que era muito pouco falada dentro do ambiente corporativo, que é o medo. As pessoas começaram a ficar com medo, seja de morrerem por conta, né, do Covid, seja perderem seus familiares, e impactou, então, em como o ser humano enxerga a vida. E uma vez que eu enxergo a vida diferente, eu também começo a me relacionar diferente com o mercado, com o trabalho, com a minha profissão, com a minha carreira. Porque eu começo a pensar, para que eu estou vivendo, o que tudo isso vale? Então, o medo ele trouxe, né? O medo da morte faz você repensar a vida. E do ponto de vista de negócios, também a vida das empresas. A gente viu empreendedores perdendo seus negócios, empreendedores criando outros negócios, empresas que tinham um olhar somente no lucro, entendendo que se elas não tivessem claramente a interdependência como prioridade e olhando o ecossistema mesmo de sociedade, do colaborador, do cliente, do consumidor, ela não conseguia seguir para frente. O que é serviço essencial, o que não é, o que é de verdade valor que eu agrego para o outro, né? Então, acho que a pandemia, ela trouxe isso muito forte, do tipo, que solução eu estou dando para esse problema que está existindo, e que solução que eu não estou dando, que eu estou dando para um problema que não existe mais. Então, essa mudança toda que a pandemia trouxe, ela fez com que a gente pensasse em riqueza, não só para si próprio, mas para todo o ecossistema. E pensar não só no curto prazo, mas médio e longo prazo também. E aí, mas acho que traz uma questão importante, é que também eu falo, olha que interessante, que o medo disso tudo que a gente está trazendo, ele nos traz a coragem da nossa autenticidade como indivíduos e como organização. Então, as pessoas pediram para as empresas assim, olha para nós, o mundo é diverso, eu sou diferente, e eu quero ser visto, quero ter minha opinião, a minha voz ouvida. Então, eu começo a ter coragem de me posicionar de uma forma que eu não tinha antes. Então, eu acho que sim, a riqueza vai ser criada a partir dessa coragem, da autenticidade, de fazer um mundo diferente e melhor para todo mundo. Legal. É bem isso. A questão que eu identifiquei, por isso, né, há 4 anos comecei a construir a metodologia, era um pouco isso. Já vinha antes da pandemia um certo movimento crescendo em relação às novas gerações com esse olhar, preocupados com o impacto positivo. Depois começou a falar sobre ESG, então já tinha alguns caminhos, e a pandemia, sem dúvida, vai potencializar isso. Mas aí as empresas esbarravam num ponto que era, tá bom, como eu faço essa transformação? Eu acho que as ferramentas que existiam ou existem na gestão não eram suficientes para fazer essa transformação mais humanizada e consciente, somado com transformação digital, somado com exponencialidade, somado com uma série de outras variáveis, daí surgiu Tecnomanização. Mas me conta, bem lá, como foi a leitura do livro? Não, primeiro, né, eu adorei, Márcio, porque eu acho que você trouxe de uma forma extremamente estruturada esse tema que a gente tem falado muito. Como profissional de recursos humanos, né, não tem como não valorizar o que você trouxe. No passado, eu posso dizer para você que muitas áreas de RH eram vistas como DP ou como áreas de suporte, nem sempre tão relevantes para o negócio. Acho que o que você traz da tecno-humanização é que a gente precisa fazer isso junto. Eu falo que o longo caminho curto, né, a gente sempre fala do tripé de sistemas, processos e pessoas, né, e que geralmente as empresas começam qual é o processo que eu preciso fazer, como eu entrego, qual é o sistema que vai suportar esse processo e que pessoas eu coloco. E a gente fala que o caminho é outro, né, é começar pelas pessoas. Eu costumo falar, Márcio, que não existem empresas, existem pessoas que fazem negócio.
A gente não se relaciona com CNPJ, a gente se relaciona com CPF, sempre tem alguém, um nome e um sobrenome do outro lado, interessado, preocupado, impactado por essa relação. Então, acho que você traz essa questão da tecno-humanização muito forte, né, que se a gente quiser caminhar com a tecnologia, vai ter que ser através das pessoas, né? Então, eu acho que essa primeira assim, cenário, esse primeiro dado de contexto que eu acho que foi o meu primeiro impacto bastante positivo. Legal, é bem isso, porque no final, tudo que a gente faz é por e para pessoas. Se não considerar isso, provavelmente não vai funcionar, né? Então, legal. E me conta, a leitura sofreu muito? Como foi? Eu gostei, sabe do que? Assim, porque né, de recursos humanos, então é importante falar, não sou psicóloga, minha formação é marketing, é especialização em negócios, em empreendedorismo, em gestão de negócios, embora tenha vários cursos e formação aí técnicas também de comportamento humano. E, para mim, acho que uma coisa que ficou bem legal olhando, e eu estou aqui com o teu livro, né, na mão, aqui já bastante folheado, Márcio, ele está bastante mexido, porque eu sou daquela que as pessoas falam que não deveria, né, que disse assim, um livro você não pode riscar, porque você tem que emprestar para outro e tal. Mas eu adoro o livro em papel, né, como coordenadora de uma editora, eu adoro o livro em papel, eu adoro riscar, anotar, então quero te falar que tem várias anotações aqui. Mas o que eu ia comentar é que o que eu gostei, como você apresenta, e aí eu acho que é uma coisa bastante de quem também vive o lado executivo, de quem implementa projetos e programas. Você traz isso de forma muito estruturada. Então, gostei de ver os 12 princípios, gostei de ver as dimensões, gostei de ver a classificação, gostei que você trouxe, Márcio, que eu acho que é bem bacana, muitos exemplos e cases práticos e reais. Né? Então, trazer também um pouco dessa estruturação somado a conceitos e a exemplos é bem legal. E um deles, mas aproveitando que eu estou aqui com você, você trouxe um que é o efeito Dunning-Kruger, né? Que você traz aí um pouco dessa questão de como faz a transformação. E a gente vê muito isso. Principalmente em altos cargos, eles acham assim, escolhe a melhor tecnologia, escolhe o melhor fornecedor que a coisa vai dar certo. E daí eles veem que não dá certo. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho, né, como é que foi a tua ideia de trazer um pouco esse tema à tona para fazer essa mudança de mindset aí, né, para as pessoas. O que você estava pensando quando você escreveu isso? Conta um pouco. Na verdade, isso, quando eu trouxe, foi uma busca que eu fiz após ter me encontrado com vários executivos que já diziam que aqui a gente já sabe fazer a transformação digital, organizacional, de mindset, aqui a gente já é uma empresa humanizada, que a gente já faz, eu sei o que tem que fazer. E eu, conhecendo um pouco a empresa e conversando um pouco com esses executivos, eu via que estava muito longe de ser verdade. E o executivo não enxergava além do conhecimento que ele tinha. E aí eu comecei a pesquisar e buscar por que isso acontecia. E me encontrei em uma leitura completamente aleatória, um dia para um artigo, encontrei com o conceito do efeito Dunning-Kruger e falei, puxa vida, é isso. As pessoas têm dificuldade em conhecer, obviamente, ou ao menos entender e estar aberto a mudanças que vão além do conhecimento e da compreensão delas, né? Eu só consigo dar valor àquilo que eu conheço e o que eu desconheço, se eu não tenho uma mentalidade aberta, dizendo, olha, eu posso conhecer, ou por muito que eu conheça, provavelmente existam mais coisas além disso, e eu tenho que estar aberto a. Então, enquanto não acontece essa mudança, eu vou achar que o limite, a cerca está ali no meu conhecimento, não existe nada além disso. E qualquer coisa que está além desse meu conhecimento, eu desprezo, porque para mim é como se não existisse. E aí eu encontrei isso, me aprofundei nesse estudo, e isso me ajudou a desenvolver uma ferramenta que eu aplico para essa mudança de mindset, para fazer com que esses executivos abram a cabeça, a visão, para ouvir além dessa cerca que eles mesmos colocaram com o conhecimento próprio.
Então, me ajudou muito e me ajuda muito nas implantações, porque quando o executivo já fala essas frases, né, eu já vi esse filme, eu já sei, já conheço, eu tenho 30 anos ou 40 anos que eu faço isso, que eu já conheço, aí dá até arrepio, aí a gente aplica ali algumas dinâmicas e uma ferramentinha para poder mostrar que, olha, por muito que você saiba, com certeza existem mais coisas, e vale a pena você ouvir. Depois, se serve ou não serve para você, você decide, mas no mínimo você tem que abrir, né, a sua cabeça para conhecer novas coisas, porque esse é o grande problema, porque se eles não abrem essa visão e não mudam o mindset para isso, o negócio está em risco, a empresa deles está em risco, em alto risco. Então, a gente é um dos primeiros pontos quando a gente encontra essa resistência nas empresas, é fazer essa mudança. Que bacana que você está falando isso, Márcio, porque eu tenho percebido claramente a importância da gente levar o conhecimento e a informação, principalmente para os tomadores de decisão. E a gente fala, qual é esse caminho, né? Querendo ou não, as pessoas que estão na alta decisão, a gente fala que tem menos capacidade de abstração, porque, na verdade, tem menos tempo. Então, assim, como é que você leva a informação de uma forma mais estruturada e você facilita uma tomada de decisão relevante como essa? Então, acho que ter ferramentas e ter muito base em fatos e dados, né, para você poder recomendar algo bacana, isso é bem legal. Então, acho que você está fazendo um caminho bárbaro. Como profissional de recursos humanos, o que eu tenho feito muito é isso também. Levar essa informação para a alta gestão, mas trazendo essa discussão, abrindo isso para ouvir, para falar, porque também quando a gente fala, a gente está se ouvindo, né? Para você ter uma ideia, Márcio, por conta até do gestão humanizada de pessoas, a gente está levando essa informação para o IBGC, eles têm um comitê que fala do futuro do trabalho, e eles estavam comentando comigo justamente isso, olha, nós estamos num momento onde a gente percebe que a forma como a gente se relaciona com as pessoas é muito diferente do que era há bem pouco tempo atrás. Então, se a gente não entender quem é esse novo colaborador, quem são essas novas pessoas, o que mudou tão radicalmente, não só no mundo do ponto de vista tecnológico, mas também humano, como é que a gente sabe lidar com todas essas transformações? E só o fato da gente discutir isso com eles, e eles falarem, eles mesmos vão se ouvindo, e aí a gente vai preparando o terreno para a mudança. E aí sim a gente consegue entrar com ferramenta, com metodologia, né, com um cronograma e um plano de ação bastante pensado, bastante estruturado, e eu tenho visto também muito personalizado. Eu fiz um trabalho para uma empresa recente, muito bacana, uma das maiores na sua área de atuação, e o que eles falaram era isso, olha, eu não quero comprar uma metodologia pronta, porque a gente tem muita coisa acesso na internet, a gente tem muita visibilidade, o que não falta hoje, né, são os grandes pensadores fazendo, né, os seus materiais se disponibilizando, mas como é que isso, você me conecta com a minha verdade, com a minha realidade, com o meu contexto, com o meu desafio aqui bastante pontual, né, e isso a gente tem feito, né, com eles, então acho que isso é uma oportunidade bem bacana. É isso aí. Isso é fundamental, porque tanto é que na metodologia, agora a gente está preparando um próximo livro, bom, até o final do ano saem 2 mais, e a continuação deste livro, que é uma introdução à tecnomanização, vai vir um bastante mais denso, mas aí a gente vai entrar nas ferramentas, nos direcionadores, a gente vai descer mesmo até o nível de, olha, para implantar isso, como a gente faz. A gente dá isso nos treinamentos também, mas vai estar num livro, e agora a gente está preparando também um MBA de tecnomanização, por um ano, para ser um tecnomanista e saber implantar isso nas suas empresas e tal, porque no final, algumas empresas já começam a pedir e querer trabalhar com tecnomanização e vai faltar profissionais que saibam essa metodologia e tal, então a gente também vai preparar as pessoas e executivos para essa transformação. Então a gente vai se aprofundar. Eu quero só fazer um comentário, Márcio, que isso é bárbaro, porque
na minha experiência com esses profissionais, o que mais falta é como. Olha que interessante, porque tem muita leitura, e agora assim, tá bom, como é que eu faço isso no dia a dia? Então, que bárbaro, parabéns aí pela iniciativa, vai ser muito útil mesmo. Isso a gente já faz em pequena escala nos workshops e nos treinamentos, a gente já mostra e aplica na nossa consultoria, mas se a gente quiser escalar e crescer, a gente vai precisar de mais pessoas que conheçam e dominem isso e saibam implantar isso em suas empresas. Então, a gente está estruturando o MBA e está preparando o livro para o ano que vem, que vai sair com detalhes de como implantar, né? Então, aí já com esse livro a gente queria colocar um marco de atuação, mas mesmo assim, nesse marco de atuação, ao ter os 12 direcionadores, as ferramentas, os modelos e tal, a gente nunca trabalha com uma receita de bolo, como essa empresa disse, eu não quero que venha com uma receitinha pronta, a gente não faz, eu tenho pavor a isso, porque as empresas são organismos vivos, são formados por pessoas, tem cultura, tem gente ali por trás, tem um histórico. Você não pode chegar lá e falar assim, olha, a minha receitinha de bolo é fazer A mais B mais C e tal, e com isso vai funcionar. Cara, parece pouco sério, eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu acho, primeiro porque não funciona, e senão você pode causar muito mais dano do que benefícios à empresa, porque você chega e fala assim, agora você tem que fazer isso, 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 sem considerar históricos e cultura e as pessoas que estão ali. Quer ver só, o 12º direcionador, agilidade. Uma empresa tecnologizada tem que ser ágil. Uma consultoria tradicional chega e fala assim, olha, você tem que implantar Lean, Scrum ou qualquer outra metodologia. Existem várias no mercado. Nós nunca dizemos isso. A gente diz, você precisa ser ágil. Você tem implantado uma metodologia? Tenho. A gente checa que realmente tem. Não tenho. A gente ajuda a escolher uma. Mas eu não vou lá dizendo, olha, você tem que pôr esta, porque esta é que eu escolhi, defini e achei que era melhor. Mas melhor para quem? Cada empresa é um mundo, cada empresa tem um tipo de negócio e todas as metodologias são boas desde que bem aplicadas, desde que... Então, às vezes a empresa fala, a gente já implantou uma aqui, fala, não, joga fora e põe a que eu estou dizendo. A gente nunca faz isso, então não tem essa receita. Então a gente coloca ali um marco de atuação, um framework, e a partir daí, as alavanquinhas que tem ali, a gente vai mexendo para equilibrar, né? Isso é importante, né? E é uma coisa que como você falou, experiência de ter feito algumas transformações e ter atuado como executivo em algumas empresas, saber que receitinha de bolo não rola. Então, por isso ela foi criada dessa forma. Eu vi que você colocou uma parte bem bacana que eu acho muito forte e queria conversar um pouco com você sobre isso, aproveitar a nossa conversa aqui. Que você fala sobre propósito e cultura. Porque para a gente, de verdade, criar essa riqueza, a gente tem que ter muito claro o nosso propósito, né? Até a coluna, eu sou colunista da revista Capital Econômico, e eu escrevi sobre o propósito de qualquer empresa são as pessoas, né? E a gente estava perguntando nos artigos que a gente fazia sobre si, mas se o propósito está certo ou errado, como é que é a relação do propósito e cultura? E da mesma forma que no passado aquela frase famosa, né, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, eu digo que agora o propósito pode ser perdido se a cultura da organização, eles não se conversam. Então, assim, precisa ter essa clareza para onde vai, e aí eu acho que você trouxe muito bacana o capitalismo consciente. Eu sou muito próxima de todo o capitalismo, até o Beto, que é o presidente, né, hoje do Conselho do Capitalismo, que trouxe, a gente tem muita proximidade. Entrevistei ele também no meu canal do Novo Normal, e ele fala, né, de empresas conscientes, líderes conscientes, e esse propósito, ele vai ser realmente realizado à medida que você tem uma liderança consciente e uma cultura que propicie que esse caminho possa ser de fato realizado e não só ficar como frases bonitas para serem divulgadas, né? Então, a verdade, como ela é do mundo corporativo, ela se realiza, né? Ela é evidente a partir desses quesitos que a gente está trazendo. E você trouxe isso bastante forte, né, Márcio, no seu livro.
Sim, eu não acredito que seja possível você criar uma empresa consciente, humanizada, contratando uma empresa de marketing, uma agência de marketing e comunicação, para construir uma frase bonita para você colocar na parede dizendo que esse é o teu propósito. Isso tem que ser genuíno e tem que começar pelos líderes. Não adianta, e pelas pessoas em geral, e você precisa fazer o engajamento dessas, definir e minerar esse propósito, depois fazer o engajamento dessas pessoas. É engraçado porque, assim, de forma didática, tanto no livro como no workshop, nos treinamentos que a gente dá, a gente sempre começa, né, transformação digital, transformação de negócios e transformação de mindset. Na implantação de um projeto, é o contrário. Começa pela cultura, começa pelo propósito, começa pela elevação de consciência. A gente coloca todo mundo na mesma página em relação a essa elevação de consciência, porque quando você pergunta para as pessoas o que ela considera que é o papel, que é o propósito dela ou da empresa, você vê respostas completamente díspares. Você começa a ver pessoas dizendo que, mesmo dizendo que é humanista, que pensa nas pessoas, para eles pensar nas pessoas eu estou te dando um trabalho e o privilégio de respirar o mesmo ar que eu, né? Então eu penso em você porque estou te dando uma fonte de sustento para sua família, pago o teu salário, como empresário tem muitos encargos, então eu já faço a minha parte. E ele acredita, obviamente, que isto é mais do que suficiente e é querer as pessoas. Tem uma série que eu estou escrevendo, aí o Matuto Corporativo, aí tem uma piadinha que eu ouvi e eu inseri na série agora no artigo, de um empresário fora do Brasil que disse, aqui na minha empresa a gente deveria pagar meio salário para todo mundo, porque eu só peço para as pessoas trabalharem meio período. Aí todo mundo olhou assim e falou, elas trabalham 12 horas por dia. Se o dia tem 24, 12 são meio... Uau! É isso, Uau! tá? Então, é essa mentalidade. Então, a gente começa trabalhando cultura, elevando a consciência corporativa, trabalhando com os líderes, engajando o resto da organização, e depois a gente faz o resto de mudanças e transformação. Antes é bobagem tentar fazer, porque a mesma equipe executiva de uma empresa alimentícia pode decidir aplicar tecnologia, aplicar todas as ferramentas e modelos de gestão para construir comida de astronauta ou para fomentar a agricultura familiar. Eu posso dedicar os recursos e o esforço para ambos lados. O que vai me fazer, eu posso fazer análise de rentabilidade, eu posso fazer business case, eu posso fazer o que eu quiser. Mas, no fundo, o mais importante, antes de eu tomar essa decisão, é ter uma consciência corporativa que uma vai destruir emprego, sociedade e uma série de valores são importantes, como o fato de sentar à mesa e conversar com as pessoas, porque se comer uma cápsula de comida de astronauta para ter mais tempo para produzir, não é sustentável ao longo do tempo, e o outro você dá dignidade para as pessoas. E o fato de você escolher um caminho ou outro depende do teu nível de humanização, de consciência e de propósito. Então, ou começa por ali, ou todas as ferramentas que você colocar, ou todas as excursões para o Vale do Silício, ou todos os cursos no HSM ou na Singularity, vai servir para pouco, porque vai ser mal utilizado, mal empregado as ferramentas. Você aqui interessante, você está trazendo aí uma coisa muito importante, né? A gente tem nessa apresentação que eu estou fazendo, que eu comentei com você, a gente estava comentando muito forte, né, desse novo cenário que a gente tem, né, e nesse novo cenário, as pessoas que fazem, claro, no meu caso, o papel de recursos humanos, mas todos que fazem a gestão de pessoas, e acho que isso aqui já tem um contexto diferente, né, antes, cuidar de pessoas era uma coisa delegada para a área de recursos humanos, né, tipo, não preciso entender de gente, RH entende, ele fala o que eu tenho que fazer e pronto. Hoje é diferente, a gente evoluiu, né, a área de recursos humanos de um departamento pessoal, para RH, para business partners, e agora a gente fala em human partners.
Isso é bem bacana. Então, parceiros humanos, a gente quer ser parceiro do negócio, a gente quer mesmo falar qual é o lado humano, porque para falar de negócio já tem todas as áreas. Né? Quem levanta a bandeira do ser humano dentro das organizações, geralmente são as áreas de recursos humanos nas grandes empresas, onde você tem uma área estruturada de gente de gestão, ou administrativo financeiro em áreas médias, o próprio dono, empresário de empresas menores ou até startups, né? Então, eu tenho visto uma mudança muito grande nessa forma como a gente gerencia as pessoas dentro das organizações. As grandes organizações perceberam essa questão da agilidade que você trouxe, e elas falaram, poxa, como é que eu vou ser ágil com todo esse meu tamanho, com toda essa minha estrutura? E começaram, então, a contratar startups para ajudar nessa transformação. Eu sou conselheira de uma startup da Venture Capital, Gold Street Venture Capital, e a gente fez transformação cultural de uma grande empresa do agro, trabalhando as pessoas internamente, porque eles são uma região que eles têm dificuldade de contratação, e hoje, mais do que nunca, a gente sabe que tecnologia da informação tem mudado muito, os profissionais da área digital estão super valorizados, estão sendo concorridos, então você tem que pensar em outras formas de você conseguir entregar aquele resultado e até conseguir atrair pessoas. Eu costumo falar que as bases do poder mudaram. Então, no passado, as grandes empresas falavam, olha, é assim que eu trabalho, é isso que eu ofereço os benefícios, e o que eu estou fazendo é muito bacana, vem trabalhar comigo. Hoje em dia, principalmente com a nova geração, a gente vê que a nova geração pensa diferente sobre o que me motiva para ir trabalhar, sobre quais são as coisas com que eu quero aprender. E não só isso, o mercado, né, Márcio, ele está muito volátil, ele está muito diferente, a gente está vivendo mais. Então, a longevidade está trazendo aí a oportunidade de profissionais seniors trabalharem muito mais do que trabalhavam antes. E isso, por um lado, é uma oportunidade, mas, por outro lado, a gente tem visto que é um desafio. Várias iniciativas para profissionais 50 a mais, várias iniciativas de políticas e práticas das organizações mudando, né, o seu processo, as políticas de aposentadoria, por exemplo, né? E esse cenário, então, ele demanda, acho que eu estou falando assim, 3 principais futuros que a área de recursos humanos tem que abordar. Então, é o futuro da empresa, o futuro da força de trabalho e o futuro de como esse trabalho é feito. Então, a gente tem falado que, né, como empresa, eu acho que isso tem muito a ver com o teu livro, é ajudar a empresa a se tornar social. A gente percebeu, principalmente pós-Covid, que se a empresa não tiver esse impacto social de ajuda nas comunidades onde ela opera, realmente ela vai ter bastante dificuldade de se fortalecer também como marca. E ajudar também a inovação e agilidade por meio, então, do desenvolvimento dessa força de trabalho, né? Estender essa empresa como um ecossistema de parceria. Na força de trabalho, é construir, então, essa força de trabalho inclusiva, com muitas habilidades diferentes e talentos múltiplos. A gente nunca falou tanto em diversidade como agora, né? Exato. Criar essas experiências para revigorar o trabalho em equipe e produtividade e prever que capacidades futuras são essas para permitir esse aprendizado contínuo. A gente já percebeu que o lifelong learning, né, também é uma coisa que se aborda, ela é mais do que nunca atual, fundamental para a subsistência. Exato. E aí, por fim, né, só para concluir o terceiro, né, então, primeiro da empresa, segundo da força de trabalho, e como o trabalho é realizado, é como, enfim, a transformação digital vai mudar esse trabalho, como é que as diferentes gerações vão atuar em profissões que a gente nem sabe ainda que vai existir, né, e sair desse modelo hoje operacional de comando e controle para um modelo horizontal com muito mais valorização da criatividade, da colaboração, da confiança, da inovação. Então, acho que esses são os 3 desafios, né, Márcio, que a gente vai ter como gestão de pessoas. Sim, e muitos deles estão ali dentro da metodologia, nos direcionadores, quando a gente fala de flexibilidade da organização para que ela seja mais horizontal, dentro do conceito de inovação, do nosso modelo de inovação, a parte de neurodiversidade, a gente vai além da diversidade que tem se falado, a gente está falando em neurodiversidade, a gente fala de organizações multigeracionais, que a gente cita no livro, onde a gente trabalha com um conceito, muitas vezes, de mentoria reversa. Então, ali está dentro desse marco, desse framework, porque, de novo, a gente cai naquilo que a gente falou no início. Muitas empresas
sabe que isso é importante, está lendo as informações por aí, vê por aí, mas não vê isso concentrado e condensado em um único framework e não sabe como fazer, porque normalmente se olha essas coisas de maneira isolada, né? O pessoal de desenvolvimento de pessoas olha essa parte, o pessoal de TI olha outra, o pessoal de negócio olha outra. No final, se isso não for feito com uma única visão, e mesmo que cada um olhando o seu quadrado, de maneira mais ou menos sincronizada, não tem o mesmo resultado que olhar isso de uma maneira sistêmica. É muito diferente, e a metodologia se presta a isso. Bom, a gente está aí quase chegando no final do nosso bate-papo. Tem algum ponto que você gerou algum insight, que você pretende ou quer levar para o teu negócio, para as tuas consultorias, alguma coisa que lhe ajudou? Nossa, muitas, Márcio, mas assim, o que eu quero destacar, eu acho que esse ponto que você trouxe da visão e aplicação sistêmica. Eu acho que para a gente ter evolução, quando a gente fala, né, em transformação técnico-humanista, a gente precisa ter esse olhar integrado. Eu acho que mais do que nunca, a conexão, né, com esses pontos todos de atuação, ele faz a diferença. A gente percebe que muitas iniciativas não dão certo porque geralmente olham um lado só, né? Então, no passado, a gente via o pessoal de TI, ou das áreas de tecnologia de forma geral, de gestão de projetos, olhando o cronograma, o detalhe, o sistema e os aspectos técnicos. E aí, quando eles iam olhar que não avançavam, o que faltava era muito forte a questão da humanização. Mas a humanização não é só olhar a pessoa, qual é o talento que tem aquela experiência específica, né? Quais são as pessoas, ou quantidade, ou como a gente mede a produtividade num projeto, ou como a gente faz a gestão da mudança de um projeto. Ela vai muito além disso, né? Então, ela engloba todas essas questões que a gente está falando, né? É a cultura, é o propósito, é a forma como a gente se relaciona. Como é que eu estou engajando essas pessoas? Né? Como é que eu estou lidando com os diferentes perfis, com os diferentes desejos e motivações? E, principalmente agora, né, com todos esses desafios que a gente está vendo com o pós-Covid, as pessoas estão muito cansadas em todos os sentidos, né? Emocionalmente cansadas, fisicamente cansadas e tendo que entregar. Então, para você trazer a criatividade, a inovação, a agilidade, você tem que dar e criar ambientes propícios para isso. Então, não esquecer, né, o lado emocional das pessoas. Isso faz muita diferença de como as pessoas lidam com isso, né? Então, lidar com as suas habilidades, suas competências, lidar com as suas responsabilidades e seus compromissos, mas também lidar com a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Eu tenho visto que isso tem sido muito importante, muito relevante, principalmente nos dias atuais. E eu acho que a combinação disso tudo, né, Márcio, é que vai trazer o sucesso de qualquer iniciativa para a transformação digital. Essa é a ideia. Vamos ver se a gente consegue ajudar as empresas a se tecno-humanizar-se. Então, super obrigado. Legal, vamos lá, vamos fazer projetos juntos. Super obrigado pelo seu tempo, super obrigado pelo teu feedback. Dá para recomendar o livro ou você acha que não vale a pena? Não, super dá para recomendar. E, Márcio, eu quero aqui deixar meus parabéns para você. Como escritora também, eu quero assim, falar um pouco para as pessoas que talvez elas não tenham noção do que é escrever um livro. A gente fala que na vida a gente precisa fazer 3 coisas, né? Plantar uma árvore, né? Ter filhos e escrever um livro. Quando eu lia isso, eu achava muito bonito, até um pouco romântico. E aí eu achava que eu nunca tinha o que falar para escrever quando veio um convite. E esse primeiro convite veio, e eu escrevi, claro, me apaixonei, continuei a escrever, mas aí eu descobri a dificuldade que é, o trabalho que dá, a seriedade, a responsabilidade que tem. Porque, gente, quando eu falo, por que as pessoas não escrevem, né? Muitos não nasceram para escrever, muitos não sabem como, mas também, gente, é um trabalho enorme de procurar trazer um conteúdo, de estruturar esse conhecimento, né, de saber como fazer, e todo um processo de bastidor. Então, Márcio, eu quero aqui me solidarizar com você, com todo esse trabalho maravilhoso, de um trabalho extremamente de alto nível, eu super recomendo, porque ele traz conhecimento, ele traz muito conteúdo, ele traz exemplo, ele traz estruturação, e é temporal, muito
atual, mas também atemporal. Olha que interessante. Então, mais uma vez, parabéns, eu desejo muito sucesso para você. Muito obrigado, sucesso para todos nós. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para vocês que estão assistindo, o LinkedIn da Tânia, para vocês conhecerem, mas ela tem muito conteúdo, muita coisa que ela traz, ela é muito ativa nas redes sociais, conhecer também os livros, aí deixa depois Márcio, então também eu o vou link. desculpa, eu vou contar então uma coisa para você, que você talvez não saiba. Eu pus até aqui no fundo, mas depois eu vou pôr direitinho, mas eu fui uma das indicadas ao Top of Mind, de recursos humanos, na categoria palestrantes. Então, eu estou super feliz, independente se eu ganhar ou não, porque agora tem uma votação, mas independente de RH ou não, eu fui uma lembrança voluntária dos profissionais de RH. Então, eu agradeço também os profissionais de RH que vão assistir esse vídeo, porque ser indicada de uma forma como essa, né, num dos anos mais críticos que a gente vive, com tantas pessoas que são referências, para mim foi um presente enorme. Super, né? Então, parabéns, excelente, sensacional. E a votação pública, os profissionais votam, como é? Os profissionais de RH podem votar. A Então, votação a gente começou essa semana. põe o link da votação aqui no vídeo, no link do vídeo, e aí o Tá bom? pessoal votem aí para dar essa força, porque vale a pena. Muito Então, legal. é isso Obrigada. aí. E eu vou aproveitar também e colocar o link da nossa loja, do nosso site e da Amazon, onde está o nosso livro, para quem despertou o interesse em ler. A obra Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria com a Tecnomanização. Você pode acessar e comprar tanto em formato físico quanto digital. Daniel, super obrigado mais uma vez e estamos juntos. Tamo junto. Parabéns, Márcio. Parabéns. Obrigado.